Os Titãs é uma banda que tem uma configuração muito original, heterogênea até, né? Heterodoxa. Muitos cantores, certo? Então esse revezamento do frontman, que está relacionado até à quantidade de compositores, e já por si só dilui um pouco a figura do, né, o vértice do cantor ou do líder ou da identidade, né, visual de uma banda através do intérprete, né? Então a própria, digamos, protagonismo, vamos adotar isso como se fosse estar no microfone, já é fracionado. Por contingência muito curiosa, né? Eu terminei me virando contrabaixista. Pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro baterista dos Titãs. Eu fui baterista no primeiro show dos Titãs, quando os Titãs do Iê Iê eram uma parte de um show maior chamado A Idade da Pedra Jovem. E tocou bem? Não, mal. Eu não tinha nem bateria, eu aprendi a tocar bateria quando eu tinha 7 anos. E não era que eu não era baterista, mas o conceito da primeira apresentação dos Titãs, que era uma coisa bem conceitual, era a gente tocava os instrumentos que não dominava, certo? Todo mundo tocava violão. Ali, aquela turma de compositores, todo mundo compunhando violão de nylon. E eu, enfim, eu ensaiava, eu não tinha nem bateria, eu ensaiava com caixa de papelão e pincel, né? Porque a gente ensaiava na casa do Aguilar, pintor, em São Paulo. Daí, evidente, fizemos esse primeiro show, eu tocava ali, eram, 8 músicas. E dentro desse show, A Idade da Pedra Jovem, a parte dos Titãs é a que se destacou e aquela que a gente, de fato, investiu. E aí foi a origem da banda. Mas desde o primeiro dia, ou dia seguinte ao show, eu sabia que era preciso ter um baterista de ofício, vamos chamar profissional, assim. Profissional. E entrou o André Jung. E concomitantemente eu entrei na faculdade de matemática em São Carlos, interior de São Paulo. E eu estava na faculdade de matemática, cursando a faculdade, quando os Titãs começaram a ensaiar, isso em 82. Então, a gente ensaiava 7 dias por semana. E eu, durante os dias de semana, eu estava fora. Então, eu não pude pegar nenhum instrumento significativo, eu era backing vocal. Maravilhoso, significativo. Eu era backing vocal, não tocava nada. E daí, como também nessa loucura, o Paulo e o Brito dividiam o contrabaixo, e nenhum deles era contrabaixista. O Paulo é multi-instrumentista, pode tocar qualquer coisa. O Brito é mais tecladista, né? Embora toque violão também. Nos ensaios, nos intervalos dos ensaios, eu fui pegando. Uma hora eu abandonei, né, a faculdade de matemática, e daí pude fazer todos os ensaios durante a semana e estava um pouco satisfeito de ficar relegado à função de backing vocal e cantar 3 músicas no show. Fui pegando contrabaixo e o Brito falou, então pega você, eu vou ficar só no teclado. E eu dividi com o Paulo até o Jesus, o Cabeça de Dinossauro. O Paulo toca contrabaixo também. No show do Cabeça de Dinossauro, o Paulo também tocava. Eu só passei a assumir integralmente contrabaixo no Jesus, que é o 4º disco nosso. E eu também nunca imaginei que eu fosse virar contrabaixista ou tocar contrabaixo, tanto que a minha forma de tocar contrabaixo é muito única, porque é um raciocínio de quem toca violão, sabe? Eu não tinha contrabaixo, eu fazia as linhas no violão de nylon. E por outro lado, isso eu vinha compreender durante a própria prática, né? O contrabaixo está muito diretamente relacionado a uma função rítmica. Na verdade, o contrabaixo faz uma ponte entre ritmo e harmonia com uma função melódica, né? Em geral, você tem uma linha, né? Sim. E foi esse o gancho. Eu tinha um raciocínio rítmico, acho que a minha forma de pensar, de tocar violão e inclusive compor e escrever tem digamos, uma estrutura que é essencialmente rítmica. Então isso era uma coisa que eu dominava. E sou cantor, compositor, enfim. Foi difícil tocar e cantar? Porque o baixo também não é fácil de cantar e tocar. Não, era uma coisa... Houve... Ou você compôs as linhas já pensando em como te facilitar o canto? Não, de maneira alguma. Eu compunha a linha... Claro, de alguma maneira aquilo fazia um sentido para mim, que era
compreensível no meu cérebro, era só uma questão, digamos, de exercitar, né, e dissociar um pouco os movimentos, né, cerebrais também, mas a linha composta se amarrava na compreensão, no sentido. A linha que eu tive mais dificuldade para cantar e tocar junto, eu me lembro bem disso, era Marvin, que eu compus, porque a Marvin, né, a primeira versão, a versão original, primeiro, a música em si é uma versão, não é uma composição. Sim. É uma versão da Patches, que foi feita eu e Sérgio Brito, gravada e interpretada por mim já no primeiro disco dos Titãs, mas a linha de baixo do Paulo. Não aconteceu nada com aquela versão. A versão de Marvin, que de fato estourou muito, é a do Go Back, que é o nosso quinto disco, onde eu já era o baixista. E é um outro arranjo, completamente diferente, assim como algumas das músicas que estão no Go Back são a própria música Go Back, músicas que estavam no primeiro... Aquele disco é uma mistura de, vamos chamar lá, dos Bs, ou músicas que não aconteceram, né? Porque os Titãs só vieram se popularizar ou ter um êxito, né? Que, no terceiro e quarto disco, Cabeça de Dinossauro e Jesus, tanto que fomos convidados para tocar em Montreux, mas não queríamos só apresentar o material desse disco. Pegamos músicas meio dispersas, perdidas ali, subaproveitadas do primeiro disco, Go Back e Marvin, que foram os singles e que estouraram, fizeram muito sucesso, com arranjos distintos, onde num momento onde a gente já era uma banda com mais consciência, com uma linguagem musical, acho que mais amarrada, e onde eu era o contrabaixista já. Então, voltando... Eu só vi Titãs ao vivo com você baixista. É curioso você ver, olhar no YouTube... Era outra coisa. O Paulo era uma linha de baixo bem estranha também. Bem esquisita. Mas muito... Os Titãs podem ser classificados ou entendidos como uma forma... as pessoas olhavam pra gente visualmente e falavam, que coisa esquisita. Musicalmente era também, porque são muitas pessoas, muitas influências, muitos compositores, e isso até é um aspecto que eu acho que dificultou a nossa própria compreensão e a relação com o público. E a nossa mesmo, o show era uma coisa meio desconjuntada, sabe? Eu acho que a gente pegou e conseguiu reproduzir, encontrar essa unidade, né, que amarrasse tudo, as diferentes personalidades, os diferentes timbres, as diferentes composições. A própria disposição no palco, né? A disposição no palco e essa diversidade e quantidade de elementos, encontrar um ponto de coesão musical, né? Aquele contraste entre ter uma unidade e, no entanto, ser distinto, né? Por conta da quantidade de pessoas envolvidas. Mas mais à frente, eu acho que... É curioso, as pessoas acham que o Cabeça de Dinossauro é o melhor disco dos Titãs, ou de fato ele é o mais conhecido, o que representa a identidade, o melhor disco, vamos chamar assim. Eu não acho. Aquele momento daquele show da apoteose de vocês no Hollywood Rock... Já é Jesus. Ali é um momento que vocês estão muito coesos, né? Já é o Jesus. O Cabeça, e inclusive eu sei, é a minha opinião, né? Ele é muito mais... até irregular, porque ele é a produção, o Liminha e o Pena Smith. Então todo mundo acha que é o disco inteiro do Liminha. Não é. E acho que no Jesus a gente chega. Para mim é o melhor disco, e talvez eu diga isso porque é onde, não só porque eu assumi o contrabaixo, mas onde aquilo ficou... Mas com a linguagem encontrou um ponto de coesão, de resolução melhor do que o anterior, certo? E ela se manteve, e na verdade foi essa que a gente apresentou nesse reencontro. Então, voltando à pergunta original, essa posição de não protagonismo, que é um pouco do contrabaixista, né? Sim. Tem essas piadas, né? O baixista, aquele cara que quem arruma namorada é o guitarrista ou o vocalista, ou sei lá o quê. E eu gosto.
Eu gosto, quando eu disse, por exemplo, eu gosto dentro da essa minha relação com cantoras, certo? Aquilo que eu acho que é mais, que eu acho que eu faço melhor é a composição. Eu sou compositor. Eu me definiria como artista, se eu sou um compositor que canta as músicas que compõe, e como compõe no violão, aprendi, a minha relação com a música foi originada, está associada ao instrumento violão, mas eu faço composição. E eu adoro ouvir uma mulher cantando minhas músicas. Eu adoro a voz de uma mulher. A minha relação com música está completamente relacionada com a voz feminina. E essa posição, digamos, de não protagonismo que eu tenho, se você analisar o meu trabalho com a Cássia, é um lugar magnífico. Eu prefiro. Subir ao palco, para mim, é um esforço do caralho. Quase um sofrimento. Sempre falo, por que eu me meti nisso? Ali eu me confronto com várias fragilidades que eu tenho que superar. E enquanto... a composição é um lugar onde eu me sinto mais tranquilo, eu não tenho ninguém. Inclusive, embora seja conhecido como ter muitas parcerias, até mesmo nas parcerias, vamos pegar o Samuel Rosa, eu faço sozinho. Ele manda a melodia, eu escrevo a letra sozinho. É um lugar, eu não tenho essa habilidade. Mesmo já nos Titãs, eu percebia isso. Tanto que eu sou um compositor não muito... aproveitado dentro dos Titãs. Se você olhar a obra dos Titãs no período que eu estive lá, o percentual de composições minhas é muito pouco. E, além mas se você olhar as músicas no qual eu sou autor ou coautor, poucas eu estou em parcerias. A maioria são músicas só minhas, únicas. Então, assim, eu gosto desse lugar. E ter uma composição, entregar e ela ser gravada, como a Cássia, por exemplo. Quando ela me chamou para produzir o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, é o disco que ela gravou 4 ou 5 músicas minhas, e ela queria... Por que você não vai tocar? Eu tocava violão, era compositor. Falei, não, eu quero ficar aqui. Para eu produzir um disco, eu preciso ter esse distanciamento. Olhar de fora. Olhar de fora. Ela, quando no acústico, ela me chamou para cantar Relicário, e ela insistiu muito. Eu falei, não, Cássia, eu estou produzindo disco, para mim, não. E eu fiz esse dueto, é a única música que eu participo tocando violão. O disco póstumo já é uma outra coisa. Então eu gosto desse lugar, no não protagonismo.